Pré-candidato, bom dia, prazer tê-lo aqui no Rádio Total, das rádios Paraguaçu FM e Santo Amaro FM, André. Bom dia, Lancaster, todos do FM, o povo da Rádio Santo Amaro, um abraço ao povo de Cachoeira, o povo de Santo Amaro também, e de todo o Recôncavo. A gente sabe muito bem da força que tem as duas emissoras. É uma alegria muito grande poder participar com vocês e falar para o público ouvinte de vocês. Por que o senhor resolveu sair pré-candidato a deputado federal pelo estado da Bahia? Lancaster, primeiro ponto que me motivou foi há um tempo atrás, enquanto eu apresentava um programa na Rádio Baiana FM, que apresentei lá por 4 anos, eu sempre fui muito combativo no rádio e enfrentei boas situações dos leões gestores públicos de prefeituras dessas cidades, não é? Entre elas a própria prefeitura da cidade de Candeias, o prefeito da cidade, o então prefeito da cidade de Mato de Deus, onde eu tive situações fortes. Por exemplo, em Mato de Deus a gente fez denúncias graves de esquema de corrupção, ao ponto do prefeito da cidade à época ter sido afastado. Na cidade de Candeias, nós fizemos o mesmo trabalho. Denunciamos esquemas escusos e várias situações pesadas, onde hoje eu amargo 4 processos do prefeito, Dr. Pitágoras Ibiapina, contra mim, por ter denunciado esquemas pesados de corrupção dentro da gestão desse cidadão. Outras coisas mais que aconteceram que acabaram fazendo com que eu me motivasse a entrar na política. Por exemplo, e eu peço que nosso público ouvinte não dê risada, mas é fato, André Espínola está sendo processado por Gedel Vieira Lima por ter chamado ladrão de ladrão. Então, um dos pontos importantes foi entrar na política para ter a imunidade parlamentar e falar de tete a tete, bater de frente com políticos canalhas que utilizam, inclusive, o dinheiro público, a máquina pública, os advogados pagos com dinheiro do povo, para que tentem calar a boca do profissional de comunicação. Esse foi um dos motivos. O outro motivo, que foi muito forte, é que nas eleições passadas eu fui cotado para ser prefeito na cidade de Candeias. Teve uma pesquisa interna em um dos partidos e na espontânea o nome André Espínola foi colocado ali entre os 3 mais votados ali naquela pesquisa. E vários partidos começaram a me procurar com esta possibilidade de lançar o meu nome como candidato a prefeito da cidade. Veio a pandemia, eu fiquei muito receoso, não só com a pandemia, mas do momento que a gente vivia, então eu preferi não entrar na política. Chegando agora, e aí foi um outro motivo que me trouxe a decidir de fato ser candidato a deputado, inclusive para federal, eu sou um pré-candidato na verdade agora, foi o pedido do ex-prefeito Assemi Neto, né, o nosso futuro governador do estado da Bahia, e também de Bruno Reis, que é o prefeito de Salvador, Ana Paula Matos também, vice-prefeito da cidade, que me chamaram dizendo que esse seria o momento que eu pudesse contribuir com o meu nome para o pleito de uma vaga na Câmara Federal. Então eu decidi candidato a deputado federal. Estamos conversando com o pré-candidato a deputado federal pelo estado da Bahia, André Espínola, empresário e radialista. Bom, caso o senhor consiga a eleição, qual o projeto que o senhor tem lá na Câmara dos Deputados em prol do estado da Bahia? Bem, me permito não falar sobre projeto agora, porque se eu falar um projeto agora, pode ser que lá na frente alguém tome esse projeto de mim. Uhum. O correto, na verdade, é a gente trazer as nossas bandeiras, os nossos pensamentos e deixar para falar de projeto quando eleito de fato. Não é? Porque, por outro lado, não vai depender só de mim, depende de 513 deputados, eu e mais 512. Eu digo isso porque, se Deus quiser, serei eleito deputado federal. Mas as nossas intenções são muito importantes. As nossas bandeiras são muito importantes, como, por exemplo, a preocupação com a saúde, que a gente sabe muito bem, e ao longo dos meus 27 anos no rádio,
eu enfrentei muito forte essa situação de pedido de regulação, pedido do ouvinte, né? Para fazer um exame, para fazer um procedimento cirúrgico, o sofrimento das pessoas de terem que se deslocar do interior do estado da Bahia para a capital para fazer apenas um exame, para fazer apenas um procedimento mínimo cirúrgico, por menor invasivo que seja, ter que fazer esse deslocamento. Então, esse é um ponto importante que eu defendo para justamente descentralizar a saúde no nosso estado, fazendo com que o nosso povo sofra menos. Não tenha dúvidas, essa será, não tenha dúvida, uma bandeira muito forte e importante, onde a gente vai colocar os nossos esforços em projetos, em emendas parlamentares, para que o povo sofra menos. Outro ponto também, que eu acho bastante salutar, é a questão da educação. A Bahia hoje, ela enfrenta uma situação gravíssima. Hoje nós estamos nas últimas colocações no IDEB, onde mostra que o nosso povo, que sofre a duras penas ao longo de muitos anos com a falta de respeito dos nossos gestores públicos, do que diz respeito à qualidade do ensino para o nosso povo, para os nossos a maioria de qualidade na estrutura para que os nossos professores possam trabalhar e, sobretudo, na valorização desses professores. Então, a gente pretende também colocar os nossos esforços em projetos importantes para que a gente melhore a educação no nosso estado aqui da Bahia. Outro ponto importante, e aí vem muito pelo lado social, que a gente sempre fez muito no rádio, é falar sobre habitação. O nosso povo, as famílias, ainda penam muito por falta de moradia. Muitas pessoas moram de maneira insalubre, muitas pessoas pagam aluguel e têm que trabalhar muito para sustentar aquele aluguel. Pagou hoje, amanhã já está devendo de novo. E a gente defende muito essa questão da habitação, não só com projetos, mas também com trabalho social, com o nosso próprio trabalho e os esforços do nosso mandato para fazer com que a gente consiga amenizar o sofrimento de muitas famílias. O pré-candidato André Spínola, pelo Progressista, o senhor afirmou aí que fez muitas denúncias contra alguns prefeitos aí, entre esses prefeitos de Candeias, de Madre de Deus e etc. E quais foram essas denúncias que o senhor conseguiu identificar e denunciar na oportunidade? Foram muitas denúncias. Hoje eu não posso falar muito sobre isso, porque é um processo na justiça que me impedem de falar sobre o assunto. Mas muita coisa, muita coisa. Eu vou citar só um, por exemplo, da Prefeitura de Madre de Deus, onde todos sabem que tinha lá o Madre Verão. O nome Madre Verão, ele é do povo da cidade de Madre de Deus. Não é de um empresário de A, B, C ou D. Eu descobri que tinha um empresário que tinha vindo de Feira de Santana, se eu não me engano, não me lembro agora, eu acho que Feira de Santana. E em uma oportunidade, ele participou dos eventos lá, da montagem dos eventos do Madre Verão, atrelado a uma pessoa lá ligada a uma ex-prefeita da cidade. E aí, então, quando ele chegou, inclusive, na cidade, o nome Madre Verão já existia, eles montaram um sistema pesado, judicializaram essa situação, cobraram, através da justiça, da Prefeitura de Madre de Deus, aquele nome deles, e que eles tinham direito a receber uma indenização. Então, mancomunado com o gestor da época, a justiça, aliás, a justiça não, o próprio prefeito decidiu acatar o que a justiça estava dizendo e mandou pagar 4 milhões de reais, nome que era da própria prefeitura, o nome que é do povo de Madre de Deus. Nós denunciamos, isso foi judicializado, levamos ao Ministério Público e a partir disso, e esse foi um dos pontos, inclusive, que acabou fazendo com que o prefeito fosse afastado. Como existe uma decisão judicial, decisão na verdade não, mas como existem vários processos ligados a isso, não posso falar muito, mas eu fiz muita denúncia, o nosso trabalho sempre foi muito forte, batendo de frente com os canalhas. Agora são 8 horas e 29 minutos. Nós estamos conversando com o pré-candidato a deputado
federal pelo estado da Bahia, o empresário e radialista André Spínola. Ô André, caso o senhor chegue, seja eleito, o que é que o senhor pensa do atual Código Penal brasileiro? Amigo velho, antes me permite só finalizar a outra sua pergunta. Quando tudo aquilo aconteceu e foi denunciado através do meu programa na Baiana FM, imediatamente o prefeito da época, o então prefeito, eu não vou falar o nome desse canalha, mas o então prefeito à época, ele teve que recuar, já estava empenhado inclusive o pagamento dos 4 milhões, ele teve que recuar e não fez o pagamento. O que me parece que logo em seguida ele deu seguimento para pagar, mas não conseguiu pagar. Penal, eu acho que deve ser dado, deve ser discutido. É um código arcaico, código da década de 1900 e bolinha, e que é preciso muito atualizar, modernizar e fazer com que essas leis elas sirvam de fato para punir as pessoas que cometem erros, que cometem delitos. Chega desse negócio de dizer que a pessoa que rouba um celular na esquina, ela vai vender e vai parar para um boteco, tomar uma cerveja, e que isso é algo de muito comum. O celular tem peso. Bandido que bate de frente com o ladrão tem que ter o colo do capeta. Ou ele se pega para o policial, ou se ele bate de frente, ele tem que ir para o colo do capeta. Que a gente tem que pensar que se o bandido bate de frente com o policial e ele resolve se entregar, entrega-se para a justiça, para as novas leis que a gente está falando, né, de ter uma nova lei, para que essas novas leis possam de fato punir. Mas, se bate de frente com o policial, quem tem que chorar é a família do bandido, coloca o capeta para eles. Eu acho corretíssimo você fala sobre o Código Penal, que é muito ser discutido, e é uma das coisas que a gente vai fazer muito na Câmara Federal, é cobrar das autoridades que parem para discutir sobre isso. Agora são 8h32. 8h32. O senhor falou dessa questão aí da saúde, que é um de suas bandeiras aí, né? De que maneira o senhor chegando, o senhor que é pré-candidato hoje, se for eleito, pretende discutir essa questão da saúde pública em Brasília? Olha, o primeiro ponto para a gente falar sobre saúde é discutir sobre a regulação. E eu estou falando do estado da Bahia, né? Nós temos o SUS, que é uma ferramenta extremamente importante para o povo brasileiro. E isso já ficou mais do que provado na pandemia. Se não tivéssemos o SUS, talvez tivéssemos uma mortalidade muito maior. Fatalmente isso teria acontecido. Então é preciso fortalecer o SUS e dar de fato mais força para que o SUS possa atender o povo brasileiro nos lugares mais longe desse país. Agora, falando sobre a questão da saúde no nosso estado, aí é preciso, como eu falo, descentralizar a saúde no nosso estado, implantando hospitais em regiões que possam atender vários municípios, evitando que pessoas se desloquem para fazerem exames, qualquer tipo de procedimento, por menor invasivo que esteja. A gente vê que há um gasto exorbitante na máquina pública para fazer com que essas pessoas tenham saúde. Então, você mora num lugar a 300 quilômetros, tem que sair da sua cidade para ir para Salvador para fazer um exame, para fazer um procedimento cirúrgico. Quando você tem uma saúde descentralizada, você consegue ser atendido com mais brevidade, com mais velocidade, com menos custo e dá dignidade àquelas pessoas que pagam imposto para a saúde de qualidade. Então esse é um dos pontos que a gente pretende discutir, inclusive colocando os nossos esforços através de emendas parlamentares para fazer com que isso aconteça. Outro ponto importantíssimo que eu acho que a gente deve discutir é fazer com que essa descentralização ela tenha a participação também dos municípios, porque o município vai ser beneficiado. Isso já acontece, inclusive, em algumas situações no estado da Bahia. Então, se você coloca um hospital que possa atender ali 4 ou 5 municípios, nada mais justo do que o próprio município fazer a sua contrapartida, ou colocando profissionais
né, do seu próprio município, ou então custeando parte das despesas daquele equipamento público para que possa atender com qualidade o nosso povo. Então, discutir, debater e trazer soluções para que a gente possa conseguir centralizar a saúde do nosso estado. Uma outra questão, André Spínola, é com relação à tabela do SUS. Uma vergonha. Os médicos estão desmotivados, as santas casas também da mesma forma. Não é? Uma consulta custando o preço que é pago pela tabela do SUS, vai chegar um momento que a gente não vai ter profissional médico com interesse mesmo, já não tem, né? Com interesse em estar fazendo atendimento pelo SUS. Pois é. E essa tabela do SUS, que está altamente defasada, sempre foi assim, sempre foi muito defasada. Isso aí não é governo A, B, C ou D, não. Isso sempre aconteceu, sempre teve esse problema. E quando a gente fala na descentralização da saúde, a gente fala também em diminuir custos para a própria saúde do SUS, a verba que vem federal. E quando você diminui as despesas, a gente pode começar a discutir também sobre o aumento desse valor que é repassado para os médicos, para os hospitais, para a filantropia. Então, dá para começar a falar sobre isso quando a gente consegue diminuir a despesa. Aliás, é uma das minhas bandeiras, né? É o zelo pelo dinheiro público, fazer uma gestão se preocupando com o gasto da máquina pública. André, o nosso muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, no Rádio Total da Paraguaçu FM e também da Santo Amaro FM. Eu que agradeço. Não deu tempo para a gente falar sobre um dos projetos importantes, que é a gente zelar pelo dinheiro público e, sobretudo, cortando da própria carne. Então, tem uma série de coisas que André pretende fazer, como, por exemplo, um deputado federal, ele tem direito, em todo o seu mandato, a 9 milhões de reais, mais ou menos. André pretende gastar muito menos desse dinheiro que tem direito. Entre várias ações, por exemplo, André não vai querer motorista, André não vai receber fundo eleitoral para campanha, André não vai mexer quase não vai mexer no cotão, André tem direito a 25 assessores e só vai contratar 10. André pretende doar 80% do próprio salário, porque isso eu não posso devolver, então eu tenho que receber, porque a lei trabalhista diz isso. Então eu vou ficar só com 20% do salário, vou doar 80% para hospitais, para filantropia ou até mesmo para a construção de casas populares. Mas eu agradeço muito a você e a todos os ouvintes da Paraguaçu FM, da Santo Amaro FM, o povo de Cachoeira, de Santo Amaro e de toda a região. Um grande abraço para você e que Deus esteja com todos nós. Valeu, muito obrigado então ao pré-candidato a deputado federal pelo Progressista, o empresário e radialista André Spínola.